E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todas e para todos. Meu nome é Bruno Pavan, estou de volta aqui com a 8ª edição do PocketCast do Fora de Foco. Hoje eu vou falar desse livro, vocês já viram aí no título, que é o Como Esmagar o Fascismo. É uma coletânea de artigos do Trotsky, lançados pela Autonomia Literária. Eu vou até confirmar, mas se não me engano isso foi 2018. Foi 2018. Chega-se, na apresentação do livro, chega-se a comentar, ele deve ter sido lançado entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2018. É lançado pela Autonomia Literária. Claro que aproveitando, né, a onda da extrema-direita no Brasil. E é um livro muito interessante. O Trotsky escreve, na verdade isso, acho que são 2 ou 3 artigos do Trotsky sobre o fascismo. O nazismo ainda não tinha ascendido ao poder na Alemanha, e o outro tinha 1 ano de governo Hitler na Alemanha. Então isso é muito interessante porque foi escrito no calor dos acontecimentos. E esse livro, ele é uma dupla crítica do Trotsky, na verdade. Ele já tinha sido espizinado da União Soviética pelo Stalin, e ele faz uma dupla crítica aqui. Porque o que é o Como Esmagar o Fascismo, principalmente o primeiro artigo, ele gira em torno de como a esquerda revolucionária pode evitar que o Hitler ascenda ao poder. O Hitler, o Partido Nacional Socialista, né, o Partido Nazista, já estava ganhando muito terreno, crescendo muito e muito rápido nas eleições parlamentares e nas eleições majoritárias e eleições também de províncias, né? Eleições estaduais ali. E aquilo era algo que estava se colocando, como que os trabalhadoras, a esquerda revolucionária vai reagir a isso, vai responder a isso. E o Trotsky faz uma dupla crítica. Ele critica os sociais-democratas, que, na visão dele, deixaram isso acontecer por não ter firmeza e não ter tido direção na época em que a Alemanha teve as portas de uma revolução socialista. Os sociais-democratas recuaram. E ele também critica a política do Partido Comunista Alemão, muito alinhada com a política stalinista do Partido da União Soviética, de fazer o que ele chamou de guinada ultra-esquerdista. O que era a guinada ultra-esquerdista? Era meio que ele usa aqui até algo que é uma expressão, eu não vou achar, mas é a terceira etapa. A burocracia stalinista chamava de terceira etapa. E o que era a terceira etapa? Nenhuma aliança com os sociais-democratas em hipótese nenhuma, em lugar nenhum do mundo. Os comunistas, rezando pela cartilha ali do stalinismo, não deveriam se aliar aos sociais-democratas em hipótese nenhuma. Tanto que, nessa época, os comunistas, o stalinismo e o Stalin e o aparelho estatal ali da União Soviética e o Partido Comunista Alemão chamava a social-democracia de social-fascismo. A questão é a seguinte: essa dupla crítica do Trotsky era a seguinte: os sociais-democratas estavam tentando se agarrar ao partido de centro na Alemanha para evitar
a ascensão do Hitler, então estava jogando a política dele mais para a direita, e ao mesmo tempo o Partido Comunista, eles falavam, o discurso era o seguinte: o fascismo já está aí, esse governo está aí, que era do Brüning, ele já é o fascismo. Então dane-se. Esse governo ou o Hitler, tanto faz. E para o Trotsky não era bem isso. Porque o que ele dizia? Eu tenho uma parte que eu anotei aqui na página 74. Então, contra essa questão de isso aí, o que está aí, já é o fascismo, ele respondeu: o fascismo não é simplesmente um sistema de repressão, de atos de força e de terror policial. O fascismo é um sistema de Estado particular, baseado no extermínio de todos os elementos da democracia proletária na sociedade burguesa. Então ele não questionava que o que existia era um governo burguês, mas ele enxergava que o fascismo é pior, facilitando muito o discurso dele. Eu não tenho pretensão de fazer um resumão do livro. Leiam o livro, como já dizia Tim Maia, mas a grosso modo era isso. Existia esse governo já enfraquecido, né? Antes, né, da ascensão do nazismo, o governo alemão de 32, existia esse governo enfraquecido, mas era um governo que procurava colocar os pés nas duas canoas. Então ele tá aqui na página 95, o Trotsky cita uma outra coisa que é: Brüning é obrigado a tolerar a existência das organizações operárias na medida em que hoje ainda não se decide a entregar o poder a Hitler e na medida em que não tem forças próprias para a liquidação daquelas. Brüning é obrigado a tolerar os fascistas e a protegê-los na medida que teme mortalmente a vitória dos operários. Então era um governo enfraquecido, mas era um governo que tinha essa tolerância, esses pés nas duas canoas. E o Trotsky, ele critica muito essa política ultra-esquerdista do PCUS e que não aceitava nenhuma aliança com os sociais-democratas. Para ele, ainda era tempo de se reagir. O nazismo ali, ele diz no livro, o nazismo ainda não venceu, o Hitler ainda não venceu. Então, a gente não pode ficar com isso, de que já o nazismo já está aí. Não, o que pode vir é pior. E ele cobrava uma posição independente do Partido Comunista Alemão, que não uma aliança total e acrítica com o stalinismo, com a burocracia stalinista, que naquele momento já era algo bastante burocratizado, era uma coisa meio que a política do Partido Comunista, do partido, né, dos bolcheviques, era uma coisa muito quadrada, de coisa de manual de instrução, né? Ó, tem que ser isso, tem que colocar aqui, não se alinhem com os sociais-democratas, ponto. O Trotsky coloca aqui, também achei aqui uma citação dele, que graças à social-democracia, o governo Brüning dispunha do apoio do parlamento para governar por meio de decretos-leis. Os chefes sociais-democratas diziam: desta maneira fecharemos o caminho do poder ao fascismo.
A burocracia stalinista dizia, não, o fascismo já triunfou, o regime de Brüning já é o fascismo. Os dois estavam errados. Os sociais-democratas faziam passar o recuo passivo diante do fascismo por um controle contra o fascismo. Os stalinistas apresentavam coisas como se a vitória do fascismo fosse um fato consumado. A força combativa do proletariado era minada dos dois lados e a vitória do inimigo facilitada ou aproximada. Então essa era a ideia dele. O tempo passou, né? O Hitler ascendeu ao poder e a história a gente já conhece. E são lições que talvez a gente possa adaptá-las, né? A gente possa adaptá-las a uma questão que ele coloca muito, que é uma questão da pequena burguesia. A questão da pequena burguesia e o posicionamento da pequena burguesia nesse xadrez entre a social-democracia e algo mais autoritário, não totalmente autoritário, como é o regime nazista. E tem uma parte aqui, um trecho, que ele diz: nem todo pequeno burguês exacerbado poderia ter se tornado Hitler, mas uma partícula de Hitler é hospedada em toda a exacerbação pequeno-burguesa. A pequena burguesia, o que o Trotsky coloca aqui, a pequena burguesia é aquela parte da população que ela não tem projeto próprio de poder. Ela está ou com a burguesia ou com o proletariado. A pequena burguesia colocada aí, também colocada os camponeses. Isso, ele pega esse exemplo e essa experiência da própria Revolução Russa, né, da Aliança Operária Camponesa. E aí tem a coisa do ódio, do trabalho, do ódio como força política, social, que ele também coloca aqui, e é algo que a gente pode também levar e pensar isso para o Brasil de hoje. Página 248. Todos os partidos burgueses, inclusive a social-democracia, empurram os pensamentos da pequena burguesia nessa direção, ou seja, na direção da burguesia. E é quando a crise começa a adquirir uma intensidade insuportável que entra em cena um partido especial, o partido nazista, cujo objetivo é trazer a pequena burguesia a um ponto candente e dirigir o seu ódio e o seu desespero contra o proletariado. Então, é um pouco o que a gente vê acontecendo, né? O pessoal fala muito, que cobra um posicionamento diferente da esquerda, cobra muito de mas os trabalhadores não são do seu lado, olha aí, não sei o quê, o fascismo vai ser uma direita, está pegando os trabalhadores, que absurdo, não sei o quê. Isso não é nenhuma novidade. A classe operária, ela é plural, ela tem interesses diferentes, ela está em momentos diferentes da evolução e de uma consciência política, sabe? Então não adianta... A classe operária, ela não está dada no colo dos comunistas da esquerda revolucionária. Não é isso, nunca foi isso, sabe? Quem cobra isso e quem lê a história dessa forma está muito enganado. Há trabalho a se fazer. Então por isso que no livro é colocado muito pelo Trotsky a importância de uma frente ampla. Ele chama de frente ampla, que é essa aliança dos sociais-democratas com os comunistas para avançar, né? Para avançar no sentido da revolução socialista contra
os fascistas, os nazistas, a política de extrema direita. Só que ele mesmo coloca aqui que essa frente ampla, ela precisa ter projeto, ela precisa saber para onde ela vai. Então, a gente vê muito, já em 2016, na época do golpe, a esquerda, ela coloca a Constituição debaixo do braço e sai defendendo a Constituição. Será que é isso mesmo? Pô, defendendo a Constituição. A Constituição é o que está... basicamente, você defender a Constituição e você defender o que está dado aí, né? Será que isso basta? Será que é o suficiente para a esquerda? Será que não é o momento de ousar? Então não adianta, pelo menos na minha opinião, não adianta pensar na frente ampla como uma candidatura em comum do Ciro com o PT, com o PSB, com o Flávio Dino. Sabe? Isso é pouco. Isso é muito pouco para essa superação dessa política reacionária. O que precisa acontecer é uma frente ampla em torno de ideias, em torno de projeto de país. E eu não vejo isso acontecer. Então é difícil. Acho que esse é um livro que pode ensinar muito pra gente nesse momento. Então é isso. Como Esmagar o Fascismo, do Trotsky. Autonomia literária. Vão atrás, porque é excelente. Até a próxima. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.